Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história de um homem que acordou após 500 anos de sono criogênico e descobre que se tornou a pessoa mais inteligente do mundo, enquanto o resto da humanidade se degenerou a ponto de se tornar meio idiota. Olá a todos, o resumo do filme de hoje será Idiot Evolution. Vamos dar uma olhada juntos. Primeiro vemos que a evolução parou nos humanos. Gênios antigos disseram que os humanos se tornariam cada vez mais inteligentes com o tempo, mas como os humanos já estavam no topo da cadeia alimentar, a evolução terminou aí, resultando em uma alta taxa de natalidade e no início de uma era de declínio. Joey Bavers, um bibliotecário do exército, estava sentado em uma cadeira na biblioteca quando seu chefe lhe disse que ele havia sido escolhido como cobaia para um novo experimento, o que deixou Joey furioso. Afinal, seu desejo era ser bibliotecário até a aposentadoria, mas ele não tinha escolha a não ser seguir ordens. Em seguida, vamos para a sala de reuniões de alto nível do exército e vemos o General Collins explicando que os cientistas desenvolveram uma pó de preservação humana que pode ser usada para preservar os melhores corpos humanos para que possam ser revividos, se necessário. Joey é uma pessoa mais normal de todo o exército, comum em todos os sentidos e sem família, por isso ele foi escolhido como sujeito experimental. Eles também tiveram que selecionar uma mulher, mas como nenhuma mulher atendeu aos requisitos militares, eles o fizeram por iniciativa privada. Uma relaxante profissional chamada Rita. Collins então mostra uma série de fotos dele e dela, o que deixa todos constrangidos. Então Collins termina o discurso dizendo que o projeto trará no dia seguinte e durará 1 ano, e ninguém pode vazar essa informação porque é um projeto ultra secreto. No dia seguinte, vemos Joey e Rita sentados esperando o início do exame e, em um esforço para se conhecerem melhor, o soldado pergunta a Rita o que ela faz para viver. Para não dar a impressão de que era uma profissional relaxante, ela disse que era pintora. Depois, vemos os dois sendo colocados em uma cápsula para iniciar o processo. Desesperada, Rita tenta se levantar e ir embora, mas Joey a acalma, dizendo que os cientistas sabem o que estão fazendo e que tudo ficará bem. E assim, eles adormeceram rapidamente e foram selados na cápsula espacial. Então percebemos que as coisas começaram a dar errado. O General Collins acabou sendo preso depois que sua foto com os profissionais casuais foi descoberta. Devido à falta de mão de obra, todo o projeto acabou sendo fechado e esquecido, e o local foi demolido para a construção de outra instituição, deixando ambos esquecidos e enterrados. Com o passar do tempo, as pessoas ficam cada vez mais burras. Alguns ainda acreditam que os cientistas descobrirão isso, mas estão mais focados em resolver problemas estúpidos como perda de cabelo e prolongamento de ereções, e eles estão certos. Perda de cabelo não é brincadeira, e os carecas da internet agradecem. Depois de muito tempo, chegamos ao ano 2505, quando as pessoas se tornaram tão estúpidas que nem sabem como lidar com o lixo, mas em vez disso acumulam pilhas de lixo do tamanho das montanhas, exatamente como a pilha de lixo do Wall-E que já resumimos no canal. Em um ferro velho, um caminhão provoca uma avalanche enorme, e a cápsula de Joe acaba sendo arrastada para a casa de Frito, um cara nada inteligente que só quer assistir TV. Joey sai da incubadora, completamente confuso, e começa a fazer perguntas a Frito. E, estranhamente, Frito não se importa que sua casa esteja destruída, e fica apenas irritado porque Joey continua falando, interrompendo seu programa de TV, que é sobre um cara que leva vários golpes na virilha. Frito então se declarou de sua poltrona, que era um banheiro, e jogou Joey para fora. Na rua, Joe começa a olhar ao redor e se pergunta, porque para ele o mundo mudou muito em apenas 1 ano. Ao nos aproximarmos de um grupo de pessoas que pedia informações, vimos que, devido ao declínio da inteligência humana, as pessoas só falavam por meio de gírias e grunhidos, que até Joe conseguia entender, mas quando ele falava normalmente, era motivo de riso e repreensão. Porque a maneira como ele conhecia era considerada muito nova. Joey fica confuso e indisposto, então ele vai para o hospital, onde vê tudo desmoronar. Ele vai até o atendente e diz que é do exército, mas ela parece confusa e não entende o que ele quer dizer. Então o atendente aperta um botão e uma voz de algum lugar diz para Joe ir para a triagem. Ainda confuso com tudo isso, ele foi até o bebedouro para beber água, mas o que saiu da torneira não era água, e sim a energia de Brown. Depois, ele encontrou um homem e perguntou onde ele poderia encontrar água para beber. O homem achou engraçado e disse porque ele queria algo do banheiro. Na triagem, a enfermeira solicitou que 3 cabos fossem conectados em seus ouvidos, boca e em um local onde a luz solar não alcançasse. No entanto, depois de fazer isso, o enfermeiro disse que havia perdido os cabos em cada local e teve que os verificar novamente. Apesar do desgosto, Joey acaba refazendo o teste. Após a cirurgia, Joey foi ao consultório médico e viu os dados do ano em uma revista. Ele ficou surpreso ao ver um erro tipográfico tão grande na revista, mas o ignorou imediatamente. O médico vem e responde às perguntas de Joe,
mas ele apenas parece idiota e diz que está tudo bem, e diz que a única coisa que sabe sobre Joe é que ele fala diferente e tem problemas mentais. O médico então diz que Joe tem que pagar 5 milhões de dólares em honorários de consultoria e, quando olha o recibo da conta, percebe que a conta é datada de 2505, então ele percebe que pode ter dormido por 500 anos. Então ele se levantou e foi até uma janela para observar a situação na cidade e descobriu que tudo estava uma bagunça. O médico ao fundo finalmente aperta o botão do pânico, entrando em desespero ao descobrir que Joe não tem nenhuma tatuagem de identificação no pulso. John foge do local para evitar ser preso, e o vemos acordando em um mundo de crise econômica onde as plantações foram destruídas. John viu o filme vencedor do Oscar bate em cartaz na frente do cinema, e durante os 93 minutos inteiros só havia uma bunda. Não consegui nem imaginar como foi uma conversa, muito menos revê-la. Quando uma máquina de comida entrega comida à noite, Joe se confunde com uma mulher que não tem dinheiro para pagar a comida e, quando ele levanta o braço, a polícia percebe que ele não tem nenhuma tatuagem de identificação no pulso e o prende. Joe é levado ao tribunal e, como não tem dinheiro para um advogado, contrata um defensor público, que vê ser Frito, o homem que o jogou pela janela. Em vez de tentar ajudar Frito, ele zomba dele e lhe dá mais motivos para ser condenado, então Joe até tenta se defender, mas não obtém sucesso e acaba na prisão. Rita, que também acordou da hibernação, pegou o telefone e quis falar com o ex-namorado, mas não conseguiu porque não tinha dinheiro. Ela então consegue roubar o dinheiro dele, aproveitando-se de uma vaca que a olhou como se fosse um pedaço de carne. Joe foi levado a um estúdio de tatuagem eletrônica, onde recebeu uma tatuagem de identificação. A máquina pergunta seu nome, mas ele começa a explicar que não sabe o que está acontecendo, ou que o dispositivo interpreta mal, então Joe acaba recebendo uma identificação com um nome que ele não conhece. Em seguida, Joe é direcionado a fazer um teste de QI, um teste muito simples no qual ele finalmente obteve uma pontuação perfeita, mas ele também percebeu que as pessoas ao seu redor são incapazes de fazer coisas simples, como colocar a forma correta no buraco correspondente. Ele é jogado na prisão, mas não quer ficar lá e percebe que todos lá são idiotas, então ele usa sua inteligência superior para enganar os guardas e escapar, mas o alarme de fugitivo dispara e ele tem que fugir. Para fugir da polícia, Joe vai até a casa de Frito para obter informações e saber se existe uma máquina do tempo na era atual. O amigo dele diz que sim, mas se recusa a ajudar. Joe então disse que se Frito pudesse ajudá-lo a voltar, ele abriria uma conta em nome de Frito que renderia muitos juros e o tornaria rico a longo prazo. Convencido pelo dinheiro, Frito concorda em levá-lo até a máquina do tempo, e os dois fogem da polícia que já está batendo na porta. Durante a fuga, eles finalmente encontraram Rita perdida na rua e a colocaram no carro. Rita fica furiosa ao saber que a polícia está atrás deles e é arrastada para essa situação. Joe então explica a ela o que aconteceu e diz que eles precisam encontrar uma máquina do tempo para voltar no tempo. Um scanner na rua finalmente leu a identidade de Joe, expondo assim sua posição. O carro de Frito foi então desativado remotamente, forçando-os a abandoná-lo e fugir. Segundos depois, a polícia chegou e destruiu o veículo a tiros. Várias pessoas chegaram ao local e caíram a atirar e a lutar entre si. Os três escapam para encontrar a máquina do tempo. Eles logo chegaram a um lugar chamado Cosco, que era a antiga faculdade de Frito. Rita separou os dois e foi ao banheiro. Enquanto isso, Joe é finalmente identificado pelo scanner de lá, e Frito entra no metrô para escapar, e a polícia chega e leva Joe, que está esperando por Rita. No entanto, em vez de ser jogado na prisão, ele foi levado para a Casa Branca, onde se encontrou com o presidente Camacho e seus secretários, que contaram sobre os resultados do seu teste de QI, que mostrou que Joe era o homem mais inteligente do mundo. Foi por isso que o presidente lhe deu a carga do secretário do interior, o que deixou Joe um pouco sobrecarregado. Afinal, ele era apenas um espertinho na época e não tinha ideia do que uma pessoa em posição fazia. Camacho então fez uma declaração pública dizendo que todos os problemas atuais, como escassez de alimentos, montanhas de lixo e tempestades de areia, foram resolvidos pelo novo ministro do interior, o Sr. Nonce, que também é o homem mais inteligente do mundo, o que deixou todos animados e cheios de esperança. Mais tarde, vemos Joe em uma reunião com outras secretárias, mas para convencê-las, ele precisa provar sua inteligência. Joe começa a dizer um monte de palavras incompreensíveis e irrelevantes para impressioná-los, que acabam fazendo sentido para os presentes de uma forma boba. Frito chega na sala e Joe rapidamente o leva para um canto e pede ao amigo que desenhe um mapa de como chegar à máquina do tempo, esperando escapar para o passado. Para resolver o problema da seca na plantação, Joe foi levado até um local de plantio, mas o solo ficou seco. Quando ninguém estava olhando, Joe pediu o mapa. Mais tarde, Rita chega escoltada pelos guardas, e para ficar sozinho com ela, Joe diz que precisa relaxar,
e é por isso que eles precisam de espaço. Joe e Rita correram para um lugar isolado e abriram um mapa queimado. No entanto, o mapa parecia ter sido feito por uma criança. Era inútil e não poderia ajudar em nada, o que os deixava perdidos. Então, onde está Dora, a aventureira agora? Os guardas chegam e levam os dois de volta, e quando eles retornam, os sprinklers ligam e Joe percebe que o que está saindo deles não é água, mas uma energia marrom, o que lhe dá uma pista sobre a causa da morte da usina. Vemos então Brownell comprando todos os direitos comerciais do mundo e até mesmo atualizando a mesma água por sua bebida energética. Joe convoca uma reunião e explica que, para as plantas crescerem, elas precisam ser regadas com água em vez de energias, mas as secretárias acham isso uma loucura porque, para elas, as energias contêm tudo o que as pessoas precisam. Joe sabia que era uma perda de tempo discutindo com eles, então eles levaram para o campo e disseram que conseguiam se comunicar. Ele mencionou e disse que pegou as plantas gastando água para que pudesse crescer. Joel consegue substituir a energia dos aspersores por água, mas mal sabe que a energia matou as plantas subterrâneas, fazendo com que elas demorem mais para crescer novamente. Poucos dias depois, as ações de Brandon despencaram, levando a demissões em massa na empresa, o que gerou indignação pública e deixou as pessoas furiosas, e sabemos que pessoas estúpidas e furiosas são perigosas de muitas maneiras. As pessoas então se reuniram do lado de fora da Casa Branca para protestar e atirar pedras, o que colocou pressão sobre Joe e as autoridades. Mais tarde, os jornais noticiaram que Joe havia sido levado a tribunal como suspeito pelo desemprego em massa. Sem chance de se defender, ele foi considerado prejudicado e condenado à reabilitação. O centro de reabilitação é uma arena onde os presos devem lutar contra um veículo gigante usando apenas uma arma. E a reabilitação geralmente termina com a morte do criminoso. Rita chegou à Casa Branca para fazer as malas para sua máquina do tempo, enquanto a recuperação de Joe está sendo transmitida pela televisão. Enquanto ela anda pela sala, ela olha pela janela e vê uma roseira ali, o que indica que o plano de Joe deu certo. Ela rapidamente pediu a Frito que levasse a um centro de reabilitação para obter o perdão de Joe. No caminho, eles passaram por um local de plantio onde pudemos ver diversas plantas crescendo. Na arena, vemos Joe enfrentando dois carros grandes e um carro ainda maior. O carro maior era o famoso Bife Supremo, mas este carro era grande demais para passar pela entrada. Ao tentar forçar a passagem, o prédio acabou desabando sobre o veículo. Logo vemos Joe em direção a um campo, um carro pequeno com padrão de borracha um tanto suspeito na carroceria. Mas mesmo assim, ele conseguiu escapar do impacto violento do veículo inimigo. Rita chega ao local e tenta falar com o presidente, mas ele não lhe dá ouvidos. Então Rita bolou um plano para que Frito e seu fotógrafo subornado mostrassem a todos na arena imagens do campo de plantio. Enquanto Frito se dirigia ao local de filmagem, Rita foi até a sala de controle da câmera e conseguiu fazer o guarda sair, enganando, dizendo que havia várias mulheres no corredor. Na arena, Joey conseguiu escapar de dois carros, para desgosto da multidão. Mas de repente, Biff surge dos escombros, arma na mão, e enfrenta Joe, o que finalmente faz o público aplaudir o grande show que está prestes a acontecer. Enquanto isso, vemos Frito chegar ao campo de plantio, onde ele discute com o cinegrafista e acaba batendo no pobre rapaz, fazendo com que a câmera caia no chão, mostrando as plantas crescendo. Usando as imagens que conseguiu, Rita transmite tudo para os telões da arena, para que as pessoas comecem a ver e parem de prestar atenção na luta.